Quero convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 42. O tema da mensagem dessa noite é a sexta-feira da tragédia, o sábado das incertezas, mas o domingo da vitória. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe dessas coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram para crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas, entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Maravilhoso isso aqui. A escritura só fala de Jesus. O assunto é Jesus. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus, fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu-o diante e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. E que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles ao partir do pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios que estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração com sua palavra, que a palavra de Deus possa ser levada pelo Espírito Santo do Senhor até lá o íntimo do nosso coração e possa produzir a transformação que nós precisamos. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ler tua palavra, mas não viemos aqui ouvir voz humana, viemos aqui ouvir o Senhor. Precisamos ouvir o Senhor. Carecemos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Pois então que o homem seja apenas um
um caminho, um veículo que o Senhor vai usar, apenas um instrumento que o Senhor vai tangir, mas que seja o Senhor falando conosco. Que o teu Espírito leve essa palavra lá dentro do nosso coração, onde ela pode produzir transformação. E que a obra seja feita pelo Senhor. Que o homem diminua, que o Senhor cresça, sua palavra cresça, teu Espírito tenha lugar para falar ao nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A sexta-feira da tragédia, o sábado das incertezas, mas o domingo da vitória. Essa foi a que nós que se encerrou ontem e que se inicia hoje, a semana passada no caso. Foi uma semana muito difícil para nós. Uma semana onde nós observamos perplexos uma queda de braço entre o governo do nosso país e os caminhoneiros. Mais do que isso, nós vimos uma queda de braço entre o governo do nosso país e uma população revoltada. Uma população que se encontra num estágio de revolta total. Num país onde você perdeu o direito de ir e vir. Você não pode mais andar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você tem que escolher onde andar, em que hora, e mesmo assim você vai com medo. As rodovias foram tomadas. Alguns brincando, botaram na internet que nós chegamos na era Mad Max, né? Daqui a pouco a gente vai andar com o carro blindado, não é isso? Porque você não tem mais o direito de ir e vir no nosso país. Um país onde você não tem direito à segurança, você não tem direito à propriedade. Uma semana dessa, um amigo meu me ligou desesperado porque os traficantes estavam querendo tomar a casa dele. Eu atendi uma pessoa na nossa igreja que veio da cidade de Magé e ela falou comigo: pastor, um dia um parente meu chegou lá, que estava tomando conta da minha casa, chegou lá na casa e quando abriu a porta foi recebido com 2 homens com fuzis na mão. E eles falaram: o que você quer aqui? Não, a casa agora é do patrão, pode ir embora. E tomaram a casa da dona. A dona chorava na minha frente. Uma casa que ela levou uma vida inteira para construir. Foi tomada. Nós não temos direito à posse, não temos direito à segurança, não temos direito nem mesmo à vida. Nossas crianças, assim como os adultos, estão morrendo por tiros, atingidos por projéteis perdidos. Projétil é bala, tá? É época da marinha, né? Não, nem fala bala, o cara acha que é bala de... Então tem que falar projétil, né? Por balas, projéteis perdidos em tiroteios diversos. Alguns morrem no lugar são atingidos em lugares mais improváveis, dentro de casa, dentro de uma escola. Semana passada, perplexo, nós vimos que uma criança morreu atingida no colo da mãe. Nós não sabemos o que esperar da semana que começa, dos dias que virão. Não sabemos se vai ter o que comprar, o que comer. Hoje eu brincava com o pessoal que eu encontrei. Falei, lá em casa a gente está preparado. Fiz um estoque de 26 mil hoje. Eu sei que o plano do Daniel não, mas é um caso de contingência. Me perdoe. Tem 26, uma pilha de miojo assim. E é uma tentação, né? Passa assim, olha para ele e fala: rapaz, que vontade que dá. Desculpa, mas eu gosto. A gente não sabe se vai ter que comprar o que comer. A gente não sabe o que esperar dos dias que virão. Isso tem causado... A gente não sabe se o hospital vai ter com a porta aberta para atender, porque não sabe se tem os insumos necessários para o atendimento. Nós estamos num momento de total incerteza, de total insegurança, de angústia, de tristeza, que se apodera de nós nesses dias, e a gente não sabe nem o que esperar. Conversa com as pessoas dizem: o que vai acontecer? Eu não sei. Não sei se isso vai perdurar, se os estoques vão ser totalmente desabastecidos, não sei. Não sei se amanhã acaba isso, não sei, mas você há de convir comigo que essa incerteza, essa insegurança, ela salta o nosso coração e traz para nós uma tristeza tão grande por não saber o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Mas, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, em nome de Jesus. Spurgeon falava que um pastor ele precisa andar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, para a gente poder andar atualizado, pensando nas coisas que são importantes para nós hoje. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso que eu citei aqui é verdade. Tudo isso que eu acabei de falar aqui agora faz parte da minha vida hoje, da sua vida hoje. E se você é pai de família como eu, você está preocupado com o futuro, você está preocupado com a sua casa, com o que será da sua família, com o que será da sua casa. Mas eu não vim aqui hoje para fazer uma lista extensa dos nossos medos, das nossas angústias, daquilo que nós temos visto como algo quase que aos olhos humanos desesperador. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você que Deus continua no controle, que Jesus morreu, mas ressuscitou, e que a nossa vida pertence a Ele.
Eu não vim aqui hoje para dizer para você, olha, nós estamos desesperados. Eu vim para dizer, ainda que esteja ao ponto de humanamente nos tornarmos preocupados, o assunto é, Deus continua dono de tudo, o povo de Deus não está abandonado, você não está à própria sorte, porque você tem um Deus que cuida de você. Porque a Bíblia diz que Deus cuida do seu povo. A Bíblia diz que Deus ele está ao redor do seu povo. O texto que nós acabamos de ler, ele trata exatamente disso aqui. O texto que nós acabamos de ler mostra o domingo. O domingo que veio em resultado de uma sexta-feira, em que Jesus foi morto. Jesus morre na sexta-feira espancado, ele é violentamente espancado. Os discípulos se dispersaram. Foi uma sexta-feira e um sábado de violência, de medo, de vergonha, de morte. Eles que estavam colocando toda a sua esperança na pessoa de Jesus, eles encontraram em Jesus a razão da sua vida, abandonaram aquilo que precisava abandonar para seguir a Jesus, andar com Jesus, viver para Jesus, ouvir de Jesus, colocaram suas esperanças em Jesus, aguardavam a redenção de Israel em Jesus, e agora esse Jesus que eles tanto amavam, que eles colocaram tanta expectativa, está morto. Violentamente morto, espancado, foi preso, foi espancado, foi zombado, pregado numa cruz e morto. Tiraram seu corpo, envolveram em um lençol, levaram a um sepulcro, colocaram dentro de sepulcro, rolaram uma pedra, selaram aquela pedra, e agora aquele sonho maravilhoso de uma vida nova com Jesus, de um tempo de vitória com Jesus, de um tempo de alegria com Jesus, tudo se vai. Pela sexta-feira da violência, da morte, pelo sábado da incerteza do que iria acontecer, todos estavam fugindo, foram dispersos. Isaías já dizia isso, ferirá o pastor e as ovelhas dispersarão. Todos estavam dispersos, e aqui começa o texto. Diz que 2 desses discípulos, lá no versículo 13, 2 desses discípulos de Jesus, decidiram fugir de Jerusalém. Decidiram sair de Jerusalém, decidiram ir para um outro lugar, onde eles pudessem, quem sabe, recomeçar, ou pelo menos curtir sua tristeza em paz, proteger a sua vida, porque eles estavam temendo por sua vida, porque haviam matado a Jesus, e agora, quem sabe, começaria uma busca para matar os seus discípulos. E Emaús, a NVI já traz ali a tradução arrumadinha, diz que fica a 11 quilômetros de Jerusalém, e esses homens então começam essa viagem, essa caminhada, em direção a Emaús, para fugir daquela condição na sexta e do sábado de vergonha, de tristeza, de morte. Só que já era domingo. A Bíblia diz que eles iam andando, Jesus estava junto deles. Diz que eles falavam, nós achávamos que Jesus fosse fazer, nós esperávamos que Jesus fosse fazer. Eles estavam entristecidos saindo de Jerusalém, indo para Emaús, ainda com o coração tomado pela tristeza da sexta-feira, da morte de Jesus, daquela morte terrível de Jesus, do sábado de silêncio, onde Jesus estava morto e os discípulos dispersos, e eles agora fogem. E eu quero pensar com você, que nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo no nosso país, eu e você não podemos esquecer que Jesus não está morto, Jesus está vivo. Eu vou mudar de país, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de cidade, querido, a geografia não vai mudar isso. Aonde você for vai haver incerteza, o que tem que mudar é dentro da gente. O ambiente da mudança é aqui. E é aqui que você tem que entender que Jesus está vivo. Sabe por quê? Porque quem acha que Jesus está morto, e nós vemos isso nesse versículo, em primeiro lugar, não tem coragem para enfrentar as dificuldades. Olha comigo versículos 13 e 14 do texto que nós acabamos de ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo num povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, começaram a conversar sobre o que tinha acontecido. E quando discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a conversar com eles. Olha bem o que está dizendo a Bíblia aqui. Eles fugiram de Jerusalém. Olha só, Jesus morreu. E nós agora estamos desamparados. Precisamos sair daqui de Jerusalém e ir para algum lugar. Para onde que nós vamos? Vamos para Emaús. Vamos fugir para Emaús. Eles, achando que Jesus estava morto, não tiveram a coragem de permanecer em Jerusalém. Não tiveram a coragem de enfrentar as lutas, porque na cabeça deles, Jesus
Jesus estava morto. Quem não entendeu que Jesus ressuscitou, nessa hora fica desesperado, fica com medo. Como que eu vou enfrentar? O que eu vou fazer? O que será de nós se isso aí perdurar? Se não tiver onde comprar, como é que eu vou fazer? Eu vou intocar dentro de casa? Eu vou fugir. Essa semana eu cheguei num lugar, uma dona falou assim, eu vou fugir pro meu sítio, eu não vou falar onde, porque pode dar pinta. Ela falou assim, eu vou fugir pro meu sítio lá em tal lugar, lá eu vou criar minha galinha, eu tenho minha hortinha, e lá eu vou viver, se não tiver mais o que comprar. Aí eu falei, eu não vou polemizar não, eu estava quieto, eu peguei o negócio que eu estava pegando, botei na bolsa, boa tarde. Aí eu pensando cá comigo, ela acha que se acabar comida para todo mundo, a galinha dela vai ficar no sítio. Meu irmão, vai ser um tal de pega galinha, de noite galinha gritando, correndo, e não é gambá. Vai ser outra coisa que vai estar pegando galinha lá, não é verdade? Então a pessoa diz assim, eu vou fugir. Meu irmão, em nome de Jesus, quem entende que Jesus está vivo, enfrenta problemas. O problema está aí, o problema existe, mas eu não vou ficar desesperado, eu não vou correr dele. Os discípulos estavam correndo porque eles achavam que Jesus estava morto. Então, quando surgiu uma dificuldade em Jerusalém, vão fugir para Emaús. Por que eu tenho que fugir? Porque Jesus morreu, gente. Agora nós não temos mais Jesus para poder orar lá e dar 5 mil pão para todo mundo comer, não. 5 mil pessoas comerem, não. 5 só de homem, fora o resto, quase 15 mil pessoas. Agora a gente não tem mais Jesus para poder fazer os milagres de cura, não. Ele morreu, então nós temos que fugir. Quem acha que Jesus está morto, não tem coragem para enfrentar as lutas. Quem acha que Jesus está morto, não percebe a presença de Jesus. Olha o versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a conversar com eles e foram impedidos, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus estava ali falando com eles e eles entristecidos. Estamos fugindo, tudo acabou, tudo deu errado. Agora a derrota foi completa e Jesus do lado falando, é mesmo? A derrota foi completa por causa de quê? E eles, porque Jesus morreu. E a Bíblia diz que quem estava andando com eles, lado a lado? Então escuta um negócio que eu vou falar para você. Eu não sei se você está entendendo, mas ele falou que aquele que é dele, ele diz, eu estarei convosco. Quando? Todos os dias. Sabe o que acontece? Jesus está falando com você agora. Jesus está aqui do lado de você no caminho, falando, fica firme, eu estou com você. E você está, mas e amanhã? E será que vai ter? E o que vai acontecer? O pastor pelo menos tem miojo para comer. Hein? Ele está com você, então se ele está comigo, eu posso caminhar de cabeça erguida, porque Jesus está vivo, Jesus está comigo. Quem entende que Jesus está vivo, reconhece a presença, mas quem não entendeu isso, acha que está sozinho. Jesus está do lado, mas não reconhece. A questão não é que Jesus não está, você só não está vendo. Você só não está vendo pelos olhos da fé. Você está achando que ele não está, mas ele está. Porque nenhuma circunstância difícil vai fazer Jesus te abandonar, meu irmão. Nenhuma. Pode ser o que for, pode todo mundo te abandonar. A Bíblia diz que a mãe que amamenta o filho pode abandonar o filho, mas que Jesus não há de te abandonar nunca. Ele diz, eu estarei com você todos os dias. Não tem um dia que eu não vou estar com você. E eles aqui não percebiam a presença de Jesus, porque achavam que Jesus estava morto. Quem não entendeu que Jesus está vivo e está andando com Jesus morto, é uma pessoa que não tem nem mesmo alegria no caminhar. Essas coisas todas tiram o brilho da vida. Olha o que diz o versículo 15. Versículo 15. Em diante. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedi-lo de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam. Diz ali que eles pararam o quê, gente? Com os rostos o quê? Entristecidos. Eles estavam destruídos. Toda a esperança deles colocada na pessoa de Jesus agora foi perdida, porque ele estava morto. E diz então que eles andando, indo para Emaús, mas com um semblante, eu acho bacana porque a Bíblia ressalta isso, com um semblante, com os rostos entristecidos, porque Jesus estava morto. Só que Jesus não está morto. Ele vive. Então, quem anda com Jesus morto, anda triste.
Porque as circunstâncias da vida te entristecem. E deixa eu falar um negócio para você, se você começar a olhar para o sistema atual do nosso país, se você começar a olhar para o que está acontecendo na nossa nação, se você começar a olhar para o que está acontecendo no nosso estado, e se você começar a colocar os teus olhos no que está acontecendo na nossa cidade, se você começar a colocar os teus olhos no que está acontecendo na sua casa, pode se preparar, meu irmão, você vai baixar a cabeça, você vai andar entristecido, você vai andar angustiado, mas eu quero convocar você nessa noite, no poder do nome de Jesus, fazer como o apóstolo Paulo disse, eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O nosso Deus nunca falhou. O nosso Deus é vitorioso. Ainda que esteja difícil, ainda que as circunstâncias estejam adversas, eu posso me alegrar nele. Eu posso continuar olhando para Ele e dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra. Está na mão dele. Ele não está morto, ele está vivo, aleluia. Ele está vivo. Eles estavam tristes, mas eu e você podemos celebrar o Senhor, amém? Eu acho lindo, o louvor da igreja nessa noite foi maravilhoso. Eu não digo do ministério, estou falando da igreja. O do ministério também, que também é igreja. Subiu. Eu fico olhando como é que a igreja tem essa capacidade de, na hora da adversidade, essa resiliência de se levantar com louvor nos lábios. Dos cristãos que iam para o Coliseu ser jogado para os leões, cantando hinos de adoração ao nosso Deus. Cantando, ainda que na adversidade, a Bíblia diz que aquele que sai, ainda que chorando, semeando, carregando a preciosa semente, ainda que com lágrimas nos olhos, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meu irmão, pode se alegrar no Senhor, porque a nossa alegria não está nessa terra, a nossa alegria está em Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, está dando tudo errado aqui, está dando tudo errado aqui, filho, lá no céu está dando tudo certo. O meu Jesus está sentado no trono, Ele é o meu Senhor, Ele vive para sempre e Ele não me deixará sozinho. Eu tenho Jesus e você também tem Jesus sobre a sua vida. Outra coisa que eu vejo aqui é que quem não entendeu ainda que Jesus está vivo, está caminhando com Jesus morto, não acredita que Jesus tem poder para cuidar da sua vida hoje. Acho que esse ponto aqui é crucial. Lê comigo o versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. Jesus gostava muito de fazer pergunta, né? Porque a partir da pergunta ele ia elaborar o que estava no coração da pessoa. Muito legal isso aqui. Ele diz assim, que coisas? Jesus encosta do lado e fala assim, o que vocês estão conversando aí? O cara chamou a atenção de Jesus, viu? Cleopas, ainda bota o nome do abusado. Assim não dá. Pensei que ele ia ser o Messias. Eu também. Mataram o cara feio, morreu feio, né? Morreu. Aí Jesus encosta do lado. E aí, como é que está a conversa aí? De que vocês estão falando? De que estão falando? Você não assiste televisão, não? Você não viu o Jerusalém News, não? Você não tem WhatsApp, não, rapaz? Só você não sabe dessas coisas? Ele, que coisas? O que está acontecendo? Jesus pergunta para ele, porque Jesus não entende como que os seus discípulos, aqueles que andaram com ele, estão tristes. Porque ele avisou, ele sempre avisou, é necessário que eu morra, fiquem calmos. Porque o que, gente? No terceiro dia eu ressuscito. Ele diz, ninguém toma a minha vida de mim, eu mesmo dou, porque tem poder o quê? Para dá-la e para tornar a tomá-la. Então Jesus fala assim, por que vocês estão chorando? Eu não estou entendendo o motivo do choro. Versículo 19, que coisas? Perguntou ele. Aí resposta dos discípulos, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Lê comigo. Aconteceu com Jesus de Nazaré. Agora vamos observar o texto. Ele, o que diz depois? Então, aqui, o verbo aqui está o quê? No passado. Ele era um profeta, pretérito. Ele era um profeta. O que aconteceu com esse Jesus? O que houve? Esse Jesus de Nazaré, ele era profeta. Responderam eles. Era um profeta. Poderoso em palavra e em obras diante do povo. Foi poderoso, mas não é mais não. Era. Vai em frente, por favor. O chefe dos sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós o que, gente? Nós o que? Esperávamos. Esperávamos também está o quê? No passado. Você vê que os caras estão presos no passado. Eles estão tristes porque Jesus morreu preso no passado.
Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Ao desespero dos discípulos. Ele era poderoso. Nós esperávamos que ele fosse nos ajudar. Nós esperávamos que ele fosse fazer diferença na nossa vida. Eles já tinham perdido a esperança. Eles não entendiam o poder de Jesus. Mas deixa eu falar um negócio para você nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele era o mesmo ontem, hoje e o quê? Eternamente. Que o poder de Jesus não diminuiu, que Jesus, ele não ficou no passado, Jesus estava vivo, andando do lado deles. E o que está acontecendo? Ele morreu, nós esperávamos. Por que não espera mais? Nós acreditávamos. E por que não acredita mais? Homens de pouca fé, como que vocês custam para entender tudo que eu falei? Jesus está contigo, irmão. Ele está andando com você hoje. E o poder dele continua o mesmo. Sabe aquele Jesus que mandou o mar ficar quieto? Ele é o teu Senhor. Sabe aquele Jesus que falou para o morto, volta à vida, e ele voltou? Ele é o teu Senhor. Sabe aquele Jesus que no terceiro dia levantou daquele túmulo e disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra? Ele é o teu Senhor. E ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente. Ele não era um profeta, ele foi o profeta. Ele não ia salvar Israel, ele salvou o seu povo. Ele é o Senhor. Mas será que Jesus naquele tempo, pastor, ele resolvia as coisas? E hoje também, porque ele continua o mesmo. Porque ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E isso não mudou. Você pode celebrar, meu irmão. Você pode se alegrar, meu irmão. Você pode levantar a cabeça. Mas pastor, está tudo dando errado, está tudo difícil no país. Está difícil mesmo. Mas Jesus continua poderoso para cuidar de você. Ele continua poderoso para cuidar do seu povo. E outra coisa, eles perderam a esperança. Versículo 21. Nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Nós esperávamos, mas deu errado. Mataram ele. E é o terceiro dia que isso aconteceu. Eu acho interessante isso aqui. Eu nem ia falar sobre isso para não estender, mas o texto pula, tem hora que ele pula da Bíblia assim para fora e a gente tem que, fica 3D, aí você tem que usar. 22, escuta isso aqui. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha a conversa dos caras, vamos fazer o teatrinho. Emaús é para lá. Eu não falei em Baús não, tá? É Emaús. Desculpa o pessoal de Emaús. Embaú? Tô brincando. Embaú. Rapaz, ele morreu, né? Morreu. Aí Jesus encosta do lado. E o que vocês estão conversando aí? Isso aqui é a volta, porque para Emaús faz volta, aí tem que voltar. Aí, o que aconteceu? Nós esperávamos que ele fosse ressuscitar, que ele fosse redimir Israel, que ele fosse salvar o povo. Era um rapaz bom, morreu cedo. É mesmo, morreu. E mais o quê? Hoje as mulheres aí falaram. Aí olha o testemunho dos caras. E os caras não estavam crendo. Algumas mulheres nos deram um susto hoje. Foram ao sepulcro bem cedo de manhã e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjo. E disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, outros discípulos, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram. Gente, o sepulcro está vazio. As mulheres foram lá, os anjos avisaram que ele está vivo. O Pedro foi correndo, entrou caiu de cara lá dentro. O anjo falou, rapaz, o que vocês estão procurando vivo entre o morto? Ele ressuscitou. Eles escutaram todos os relatos, todos os testemunhos e continuavam andando de cabeça baixa, entristecido, porque Jesus continuava morto. Então escuta o que eu estou falando para você. Você pode ter esperança, porque nós temos um relato completo. O túmulo ficou vazio, os anjos anunciaram que ele estava vivo e ele ressuscitou e vivo está para sempre. Eu não preciso mais andar de cabeça baixada. Mas por que você está triste? Porque o país está todo bagunçado. E Jesus está, sei lá onde está Jesus. Ele está contigo.
Aí Jesus está do lado, falando, como que vocês são difíceis de entender, o sepulcro está vazio, isso tem algum sentido para você? O sepulcro está vazio, o sepulcro está vazio, os anjos estão lá avisando, vai procurar ele vivo, porque morto ele não está, ele está vivo. Aí os discípulos ficaram ali entristecidos, perderam a esperança. Meu irmão, a nossa esperança, e nós vamos cantar isso no final, né, Thaís? Pedi a Thaís o texto, falei, a gente vai cantar isso hoje. Nós vamos cantar que porque ele vive, o que diz o cântico? Eu posso crer no amanhã. Eu já falei para você. Nós sabemos o fim da história. O que está no meio é só detalhe. Porque nós sabemos o começo. No começo criou Deus o céu e a terra. Tudo foi feito por Ele. E nós sabemos o final. O final é que Jesus é vencedor. Que Ele volta para buscar a sua igreja. E que nós vamos com Ele para um lugar de glória. E o meio é só detalhe. Ele vai cuidando de nós enquanto tudo não se cumpre. JB Carvalho, eu vi o meu futuro, gostei dele e estou correndo para lá. Eu posso ter esperança, pastor? Pode. Olha a diferença entre uma pessoa que acha que Jesus está morto e a outra que acha que Jesus está vivo. Lê comigo o versículo 33. Bom, para fazer sentido, eu vou pegar de onde eu estava. Desculpa, eu vou pegar aqui do 28. Vamos a partir do 28. 28. Diz assim 28. Ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um para o outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho, nos expunha as escrituras? Levantaram. Lê comigo ali aquele versículo ali, em nome de Jesus. Vamos todo mundo junto, vamos lá? O que eles fizeram? Levantaram-se. Jesus morto na cabeça deles, na visão deles. E eles indo assim, caminhando para Emaús. Tá tudo acabado, tudo está destruído. Jesus, peraí, vocês não estão entendendo. Olha o que diz a Escritura. Começar em Moisés, para vocês entenderem o negócio. Aí foi explicando. Olha, não tem aquela rocha no deserto, era eu, dando água. Não tem um pão que é do céu. Então, eu que estava dando pão, eu sou o pão da vida. Ah, entendi. Jesus foi andando com eles, explicando. Aí chegou, eles, a gente vai ficar aqui. Jesus, então tá, até logo. Não, fica com a gente. Eles disseram depois que eles fizeram o pedido, porque parece que o coração ardia enquanto a palavra entrava. Enquanto Jesus responde a palavra, o coração receptivo, ele queima. Começa a falar, é isso que eu preciso, é desse Jesus que eu preciso, ele está vivo. Quem aqui está sentindo a palavra nessa noite? Deus está falando ao nosso coração nessa noite. E ele falou assim, entra aqui com a gente. Aí Jesus entrou, falou, e aí? Não, vamos jantar, Jesus, vamos jantar. E pão naquela época, não é pão que nem a gente faz, é aquele pão que a gente tem hoje. O pão na época era, a base alimentar do judeu dessa época era o pão. Só que o pão era o seguinte, o pessoal misturava tudo no pão. O pessoal jogava fruta dentro do pão, se fosse doce, carne dentro do pão, amassava aquilo tudo, assava e ficava aquela coisa densa, né? Que o cara tinha que quebrar praticamente o pão para comer, né? Era uma coisa que alimentava, assim, era um almoço, comer um pedaço de pão. Então o pão não se partia pão assim, ó. E nem com o dedinho, que pega mal. De novo. Estranho. Partiu o pão. Não, era partir o pão assim, ó. Ó. Vamos comer o pão? Vamos. Não, dá graça pra gente aí. Boa coisa orar na hora de comer, né? Aí Jesus falou assim, pai, eu te agradeço por esse pão. Pai, eu te agradeço por esse pão. É o Senhor! E ele sumiu. Só para dar uma fé, só para vocês ficarem ligados, que eu estou vivo. Diz a Bíblia que quando eles tomaram aquele impacto, virou um para o outro e falou, não era à toa que nosso coração estava ardendo, era o Senhor. Olha o que aconteceu em seguida. Diz a Bíblia, se levantando, fizeram o que, gente? Voltaram para Jerusalém, 11 quilômetros para chegar em Emaús, fazer um lanche. Tá. É o Senhor, segura aí, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para Jerusalém. Sabe por quê? Porque tem coragem para enfrentar o desafio. Jesus morto, vamos fugir. Jesus está vivo, vamos voltar lá e vamos anunciar esse evangelho, porque o nosso Senhor ressuscitou.
Uma vez uma pessoa perguntou, e você crê mesmo que Jesus ressuscitou? Eu falei assim, a prova disso é a igreja. Como assim? Você acha que os caras que viram uma pessoa que falou assim, eu vou ressuscitar no terceiro dia, fiquem calmos, e ele morre e não ressuscita, o cara volta para Jerusalém para morrer por ele? Para morrer por alguém que não fez o que disse que faria? É claro que ele fez. E a prova está aqui, ó. Quando eles viram que era o mestre, se levantaram e voltaram. Então escuta o que eu vou falar para você. Jesus está vivo e você pode enfrentar a dificuldade que se levantar, porque Ele está com você. E se Jesus está vivo, você não está sozinho. Você pode se levantar. Você pode enfrentar os desafios que virão. Sejam eles quais forem. Se amanhã acabar a greve, tiver comida sobrando para comprar, gasolina baixar de preço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tudo isso acontecer, nós vamos levantar e vamos falar, glória a Deus, aleluia, o nosso Deus é poderoso. Mas se ainda perdurar e a gente tiver de enfrentar uma luta, uma dificuldade, Jesus está vivo. E eu vou enfrentar, não tem problema não. Eu vou levantar amanhã de manhã e vou para a batalha. Que Deus te ajude. Que o Senhor vá contigo. Porque Jesus não morreu e ficou morto. Ele morreu e ressuscitou. E vivo está. Eu acho maravilhoso isso aqui. Versículo 33. Continua lendo comigo. É o 33 mesmo. Obrigado. Se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aí diz que ali eles fizeram o quê? Ali encontraram quem? Está falando dos apóstolos. Está falando da igreja. Encontraram os 11 que estavam reunidos, chegaram de volta lá e tiveram a alegria da comunhão da igreja. Meu irmão, é aqui que você vai encontrar alegria, ânimo, desafio. A gente vai dizer para você, pode continuar, meu querido, você vai vencer, Deus é contigo. Se você ligar a televisão lá, está todo mundo, olha, está tudo bagunçado, está pegando fogo em tudo, estão acabando com tudo, agora vai ter desabastecimento, acabou tudo, e tudo terminou, e tudo acabou, e você vai ficar tristecido. Mas se você entrar por aquela porta ali, como você fez nessa noite, você vai escutar que Jesus está vivo, Ele está cuidando de você. Aqui na comunhão dos santos, você vai ser desafiado, você vai ser orientado, você vai ser incentivado. Nós vamos levar uma palavra de ânimo para o teu coração, para você sair daqui hoje, sabendo que você serve ao Jesus vivo. Na comunhão da igreja. Que bom que você veio aqui essa noite, amém? Essa é uma boa palavra. Que bom que você veio aqui essa noite para ouvir que você não está sozinho, que tem um Jesus poderoso que cuida de você. Quem é cuidado por Jesus, levanta a mão. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Pode ir, cara. Daqui a pouco nós vamos cantar desejo que o teu dia seja feliz. Você pode ir para casa, porque Ele não vai ficar aqui não. Ele vai contigo. Essa semana Ele estará contigo. O diabo não ganhou não. Ele é um derrotado. Ele perdeu. Todo o poder e toda a autoridade está nas mãos de Jesus. E Ele está com você. Sabe por que é importante isso? Eu estou indo para o fim. Versículo 36. Olha o que diz o versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, de novo, triste, Jesus morto. Ele morreu. Nós vamos fugir pela nossa vida. É o mestre. Voltamos. O que aconteceu? Jesus foi lá em Emaús fazer um lanchinho com a gente. Ele estava lá com vocês, estava lá com a gente. Eu fico pensando que podia ter alguém ali dentro, ali, um Tomé da vida, dizendo, meu Deus, agora vai ser mais dois. Dizendo que viram o tal do Jesus. Deus. Enquanto falavam sobre isso, o que diz aqui, gente? O próprio Jesus se apresentou entre eles e diz, paz seja convosco. Eles estavam conversando, daqui a pouco, quando olha para o lado, está Jesus em pé. Paz seja com vocês. Sabe o que é paz seja com vocês? Toda perturbação seja lançada fora em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele falou assim, olha, eu estou no meio de vocês, paz seja com vocês. Se você chegou aqui nessa noite atribulado, preocupado, com o seu coração amargurado, se você entrou aqui desesperado, eu quero liberar uma palavra sobre você do Senhor Jesus, na palavra de Deus. Paz seja com você. Que a paz invada o seu coração, que a paz invada a sua casa, que a paz invada a sua mente, que a paz que acalma, que excede todo entendimento, tome a sua vida e o seu coração em Cristo Jesus, porque Ele está vivo. Ele aparece, a primeira coisa que Ele fala, paz, está resolvido, eu ressuscitei, está tudo certo, tudo foi do jeito que eu disse que seria, nada está fora do lugar não. Eu continuo sendo o Senhor de vocês. Paz seja com vocês. Meu irmão, em nome de Jesus, deita a tua cabeça e dorme em paz. Jesus é contigo. Ele está vivo.
Ele é o Senhor. As dificuldades não sumiram, não, elas continuam aí, tá? Ninguém veio aqui para inventar ufanismo, não. A dificuldade continua aí. Mas a dificuldade não isenta a ação de Jesus. Não impede a ação de Jesus. E quanto maior for a dificuldade, maior será o milagre que Ele vai fazer. Pastor, está ruim demais. Pois é, a hora mais escura da noite antecede o momento em que vai começar a clarear. Eu acho que Jesus resolveu que vai resolver esse negócio no país. Eu acho que chegou a hora que Ele falou, chega, agora é comigo. Vai balançar o barco, tá? A gente vai ficar enjoado. A gente vai ficar nervoso. Mas a gente vai lá sacudir Ele e vai dizer, Senhor, cuida de nós. Ele vai se levantar e vai dar uma palavra e vai mudar tudo isso para a glória do nome dEle, porque Ele está vivo e Ele é o Senhor. Termino. Versículo 41. Ministério do Louvor pode subir para cá. Versículo 41. E por não crerem ainda, tão cheios que estavam de alegria e de espanto, Ele lhes perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Esse texto é fantástico. Isso aqui é maravilhoso demais. E o tal de Jesus, ele ressuscitou, cara, o mestre, ele estava lá comendo um lanche com a gente. Eu sei, porque quando ele cortou o pão, eu vi a marca do cravo. Era ele. Ah, o pessoal é mesmo. Daqui a pouco, Pai seja convosco. O pessoal ficou tudo assim. O sepulcro está vazio. As irmãs deram testemunho. Eu não sei se eles não acreditaram, porque as irmãs gostavam de dar uns testemunhos fora de hora, mas esse foi um testemunho verídico. As irmãs deram testemunho. O túmulo está vazio. O anjo falou conosco. O sepulcro está puro. Olha, a gente estava lá em Maús, ele lanchou com a gente lá. Lanchou. Desapareceu, mas estava lá. Tá bom. Daqui a pouco, paz seja com vocês. E com isso tudo, diz a Bíblia, tão espantado que eles estavam cheios de alegria, não acreditaram que era ele. Eu não acredito. Eu que não acredito neles. Eles não acreditaram que era ele. Porque estavam muito alegres. Tão alegre que esqueceu de crer que Jesus estava vivo, era o Senhor. Cheios de alegria. Aí ele pergunta, tem alguma coisa para comer? Porque, sei lá, vai que apareceu um espírito aqui, né? Uma alma andando aqui, dizendo que é Jesus, né? Jesus falou assim, não tem nada de espírito de alma, não. Eu sou o Senhor de vocês. Tem alguma coisa para comer aí? A cantina funciona hoje? Funciona, Senhor. Então toca, para vocês verem que eu sou de carne e osso. E diz então que eles celebraram. Meu irmão, a alegria do nosso coração é saber que o nosso Redentor está vivo. É saber que Jesus ressuscitou. Que Jesus vivo está. E estará para sempre, porque Ele é o nosso Senhor. Tudo na história aponta para isso. Então não existe a mínima possibilidade de eu e você, hoje, aqui, sairmos daqui entristecidos, porque o Jesus ressuscitou, está no meio de nós e está dizendo para você nessa noite, pode voltar e encarar a semana, porque eu vou com você. Fique de pé, em nome de Jesus.